Olá, caros ouvintes, está começando mais uma edição do Culturarte, o programa da Web Rádio Universitária UDEPAR, que valoriza, divulga e celebra a arte e a cultura produzidas em Parnaíba e em todo o Piauí. Hoje o nosso convidado especial é um jovem de talento, que carrega nas palavras o sabor da cultura popular e a força da poesia de cordel. Ele nasceu em Barroquinha, no Ceará, mas encontrou em Parnaíba um lar para sua arte, para os seus projetos. É poeta, cordelista, escritor, pedagogo, professor, palestrante e ativista cultural. Um enorme currículo. Com apenas 24 anos, ele já coleciona prêmios e representa o nosso estado em grandes eventos literários. Seja muito bem-vindo ao Culturarte, Eudes Souzas. Muito obrigado, eu fico muito feliz de poder estar aqui na rádio universitária da UFDEPAR. É sempre uma honra poder retornar ao espaço que me fez pedagogo, mas que principalmente me impulsionou, ser o cordelista e ser o ativista popular que eu sou hoje. Eu soube que você começou a escrever com 12 anos. Você poderia me contar como que foi esse seu primeiro contato com a escrita? É muito interessante essa história de como eu comecei a escrever, porque inicialmente o que me chamou a atenção não foi a literatura de cordel em si, mas foi a xilogravura, xilogravuras que vem estampando os folhetos de cordéis. E nisso, eu trago até como referência no meu TCC, que é uma das partes do meu TCC, que é o menino, o cordel e o guarda-roupa. E traz como referência tanto para o ordinário, mas também como eu encontrei o cordel. A minha família gostava muito de ler cordéis e sempre escondia de mim porque eu era criança pequena e arteira. E nisso eu encontrei, vi aquelas artes nas capas dos cordéis, achei bastante interessante, É por isso que eu falo que a xilogravura chegou primeiro que o cordel. Aí depois eu comecei a ler, gostei do que li e tentei, fazer um cordel próprio. E nisso tudo eu fui entrando em concursos da escola e sempre tentando cada vez mais aprimorar minha prática, praticava em casa e guardava esses cordéis. E pronto, a partir daí eu gostei do que fazia, então não só lia, mas também escrevia. E sempre apresentava a minha turma ou a escola, que eu estudava na época, nos concursos de poesia. Então foi aí, foi a partir da xilogravura, a partir da curiosidade de saber o que é que tinha atrás daquela folha, o que estava dentro daquela gaveta, essa curiosidade de saber, que me impulsionou a escrever meu primeiro cordel. E Eudes, quais foram as suas maiores inspirações nesse início? Além disso, teve algum autor, algum acontecimento que ele marcou a sua decisão de seguir nesse caminho? Então, a escrita do cordel, inicialmente eu não olhava para o autor. Aí depois que eu fui começando com a prática de ler os folhetos, eu comecei a procurar saber quem é que fazia, naquela arte, os folhetos no caso. E descobri Patativa do Assaré, que é cearense, eu também sou cearense. E foi uma grande inspiração e continua sendo uma grande inspiração para mim. Atualmente ele é o patrono da cultura do estado do Ceará, é um grande orgulho para a gente. E Clebson Viana e Arievaldo Viana. Arievaldo Viana ele faleceu, os dois são irmãos, mas Arievaldo faleceu alguns anos atrás. E eles dois também são grandes referências para mim na escrita de cordel. Eu só fui saber realmente quem eram os dois quando eu comecei a ter um entendimento de quem eram esses autores. Eu fui perceber, não, esses folhetos que eu li no início são desses autores aqui. Eu comecei a pesquisar sobre, tentar conhecer cada vez mais como era a criação artística deles e me espelhar realmente em cada um. E Leandro Gomes de Barros também, que é o pai da literatura de cordel. Não tem como a gente falar de cordel sem falar dele. Então ele também faz parte das grandes inspirações que eu tenho dentro da literatura de cordel. E você sente que as suas vivências, tanto na sua cidade natal como em Parnaíba, influenciaram, amadureceram a sua escrita? Com certeza. E eu falo isso principalmente quando eu estava dentro da escola, que no Ceará a gente tinha um projeto, o Ceará como um todo tinha um projeto de leitura que era uma Spike, e a gente recebia livros de leitura, com historinhas, e eles eram com rima, nem todos eram em cordel, eles eram poesias, e muitos deles eram feitos por cordelistas do próprio Ceará. Era um projeto voltado só para escritores e escritoras do estado do Ceará. E eu comecei a ler esse material e isso também me impulsionou a querer escrever. Eu sempre tive vontade, não, um dia eu vou ser publicado, eu que vou estar nesse programa.
Aí agora chegou o momento de eu ser escritor e o programa já encerrou. Mas quando eu retornei para cá, eu vi a carência também de literatura de cordel dentro das escolas do estado do Piauí. Eu entrei no curso de pedagogia determinado a pesquisar já sobre isso. Como é que a gente vai trabalhar a literatura de cordel nessas escolas? Porque no Ceará eu tive contato e quando eu estiver aqui me deparo com outra realidade. Então o Ceará me inspirou a querer ser cordelista, mas foi do Piauí que eu tive a vontade. Não, agora está na hora de eu pegar tudo que eu aprendi sendo a criança cordelista do Ceará e colocar aquilo em prática como o professor cordelista no estado do Piauí. Então eu tive essas duas inspirações maiores. A motivação de ter tido acesso a determinado material e a motivação de ver a carência e de transformar essa carência em um estímulo para poder democratizar o acesso dessa literatura aqui no estado do Piauí. É justamente essa a importância do estudo da educação. E como que a sua formação aqui no curso de pedagogia, que você é um egresso, ela influencia, ela dialoga com a sua produção artística? Diferente de muitos cordelistas, eu não escrevo necessariamente só sobre o Nordeste em si, sobre a seca em si, sobre os heróis da cultura popular do Nordeste, como a Maria Bonita, porque tem muitos cordelistas que eles têm temas específicos para poder focar. E quando eu entrei no curso de pedagogia, eu ainda não me reconhecia como cordelista, porque ainda tem isso, a gente tem essa mania de não se reconhecer como tal, mesmo já fazendo. E quando eu entrei no curso de pedagogia, eu comecei a entender que o cordel ele poderia sim ser um meio educativo. Foi aí que eu descobri que muitos nordestinos foram alfabetizados através do Mobral por meio da literatura de cordel. Então eu fui vendo que o cordel ele ia para além da poesia educativa, mas da poesia que transforma e que educa principalmente. E eu abracei essa bandeira, já que eu sou educador e cordelista, vamos fazer cordéis que eduquem as pessoas, que possam transformar realidades através de temas importantes, de democratizar não só o acesso à leitura, mas principalmente o acesso a temas importantes, a debates importantes. Nas minhas redes sociais, por exemplo, eu tinha em 2022, na pandemia, que foi o período que eu mais escrevi, não tinha muito o que fazer em casa, então eu comecei a focar na escrita. Eu escrevi sobre uma coleção, que não foi publicada ainda, que é sobre saúde. Então todas as campanhas do governo federal, como o Janeiro Branco, como o Fevereiro Laranja, Lilás, e os outros, eu fazia em cordel. Então eu pegava o tema da doença, eu apresentava a origem, os sintomas, as causas, e se tinha cura ou não, tudo isso através do cordel. Então era uma forma de aproximar temas tão distantes da nossa realidade, da nossa vivência, para um público que estava em casa naquele momento, porque muitas vezes não foi letrado ou não foi alfabetizado, e democratizar o acesso à ciência. Os e-books, um e-book no caso, que fala sobre anatomia vegetal, que a gente vai falar daqui a pouco, ele foi voltado especialmente para poder aproximar a ciência dos adolescentes, também focar na questão de educar. A série de Folhas de Cordel também é voltada para educar as crianças através de temas importantes. Então eu voltei muito a minha prática como cordelista para educar as pessoas. Eu cativo, eu transformo, mas principalmente como educador, eu educo aqueles que me leem, aqueles que me escutam. Esse seu projeto de educação científica em doenças é muito interessante. E a nossa próxima pergunta é justamente em relação à oralidade, sobre a arte. O cordel, nós sabemos que é uma tradição que ela é muito ligada com a tradição oral e essa cultura popular. Para você, o que torna essa arte tão especial e tão necessária nos dias de hoje? Ela é especial pelo fato dela ser nossa. Ela é uma arte genuinamente nordestina. Então ela é especial por si só porque nas outras regiões podem ler cordel, mas é aqui que é o beijo do cordel e dos cordelistas. E ela é importante principalmente dentro do meio cultural para poder manter as raízes culturais do Nordeste vivas e principalmente incentivar a valorização cultural através da literatura. Esse é um gênero nosso, então a gente tem que valorizar e incentivar outras pessoas para que sigam esse caminho. Então não só cordelistas, mas os leitores também. Bom, gente, nós vimos como tudo isso começou e o quanto a cultura popular pulsa nas veias do nosso convidado. No próximo bloco, vamos mergulhar nos projetos, publicações e conquistas
de Eude Souza. Fique com a gente, o Culturarte volta já! Estamos de volta com o Culturarte, hoje conversando com o Eude Souza, poeta, cordelista, escritor, pedagogo, professor, palestrante e ativista cultural. Eudes, você criou a série A Turma do Chico Poeta, que conta com 13 folhetos educativos. Como que surgiu essa ideia e qual o impacto que você percebe junto ao público infantil? Então, a Turma do Chico Poeta, ela veio no período da pandemia. É um projeto que eu tenho muito orgulho e eu sempre falo que é o meu filho, né, maior. Ele tem uns 13 filhos pequenininhos que são meus personagens. E a Turma do Chico Poeta, ela nasceu, né, após a pandemia em si. O primeiro folheto nasceu na pandemia, que foi no Residência Pedagógica. Meu residência foi totalmente remoto. E eu precisava apresentar junto com uma colega histórias para as crianças. Eu pensei, por que não criar uma? E foi aí que nasceu o primeiro, que é Yasmin, a menina que queria curar o mundo. Aqui fala de uma criança que ela precisa bater de frente com um vilão chamado Ignorante e transformar a realidade dela através da leitura. E esse foi o primeiro folheto, ele nasceu, né, em 2022, se não me engano, 2019, 2022. 2021, 2022, não, perdão. E depois daí, nesse mesmo ano, eu criei o Chico Poeta. Né? Chico Poeta é uma aventura transformadora, que conta um pouco da minha história com a literatura de cordel. Então esses foram os dois primeiros. Aí a partir daí eu vi que eu tinha um jeito com a escrita infantil em cordel. Eu já tinha pesquisado sobre isso, já tinha feito artigos científicos, né, sobre literatura infantil e literatura de cordel, como é que os dois poderiam trabalhar juntos. Né? Já tinha lido referências também. E as crianças, tanto do residência, né, eu tinha uma boa devolutiva, que elas gostaram de ouvir, ficavam curiosas através das atividades que eu passava sobre os textos, né, os folhetos que eu lia, né, as histórias que eu lia. Eu percebi que tinha um devolutivo e que eles gostavam realmente de fato. E depois, quando eu retornei para cá, né, eu fui estagiar na escola de aplicação e levei esses 2 folhetos. E fazer contação de histórias, as crianças ficavam engajadas em querer ouvir realmente e opinavam sobre. Né? Tem até um momento especial que, na história da Yasmin, eu trago como referência os livros infantis, os clássicos. E tem uma criança da escola da aplicação que ela perguntou, tio, por que não tem a Mulan? Né? E a Mulan entrou, quando eu fiz a nova reescrita dessa história, a Mulan entrou dentro da história da Yasmin, como referência, né, ao que a criança falou. Então, nesse momento a gente vê como ela estava engajada. E a partir daí, eu resolvi criar, né, Tom, e uma invenção contra o tempo, com o personagem Tom, e Luluzinha e uma história de pescador. Aí eu vi que o projeto realmente estava dando certo. Aí eu denominei, não, já que está dando certo, vamos criar uma turma, que já era uma proposta antiga, pensando nisso. Uma criança como eu, que cresceu em Turma da Mônica, pensei, não, está na hora de criar uma turma regional, que possa falar para as crianças da própria região sobre as problemáticas e situações de vivência da região, aí temas importantes e pertinentes para a formação cidadã de cada criança, mas através do cordel, que era algo inovador. Né? Nenhum outro cordelista tem uma série de folhetos em cordel para criança. Né? Pode escrever de forma solta, mas ninguém cria todo um universo através do cordel. E foi aí que eu denominei. Então a turma vai ser Turma do Chico Poeta. De início foi Chiquinho Poeta, né, para ter Chiquinho, né, eu sou Chico. E junto com a minha mãe, que sempre foi grande incentivadora, ela bateu o martelo. Não, a turma vai ser Turma do Chico Poeta. Então, Yasmin nasceu primeiro, mas quem deu o nome à turma foi o Chico, que veio depois. Aí depois veio o Dudu, Descobriu Ser Diferente, Além dos Portais das Emoções, e isso no início do ano passado, e Laurinha, Entre Estilos e Gravuras. Aí ano passado, no dia 10 de maio, através da lei de incentivo Paulo Gustavo, de Barroquinha, eu consegui fazer o lançamento lá, desses 7 folhetos. Então foi o pontapé inicial. Aí quando foi esse ano, na Bienal do Livro, eu apresentei os personagens secundários, né, que é o Cabelo Cacheado de Lia, né, que a gente fala sobre a autoestima das crianças, né, das meninas pretas e pardas, né, com cabelo cacheado, Adriel e
porque é tantos nomes, São tem o vários. Gabriel, tem o São Zac, 13. a capoeira, tem o Ianzinho e tem o Teteu também, né? E tem a Mariazinha. Esses são os 6 personagens secundários. Aí eu juntei todos os 13 e fiz o lançamento oficial da turma mesmo, né? Com todos eles, na Bienal do Livro do Ceará esse ano. Então, tem o nascimento oficial que foi ano passado, mas todos foram apresentados ao mundo, né, em grande evento, né, esse ano. E aí está contando 13 folhetos, mas esse mês, no ECAP, será apresentada, vai ser apresentada a primeira coleção 100% piauiense, que é a Mistérios do Delta do Parnaíba. A gente vai trazer 7 lendas do Delta do Parnaíba recontadas em cordel e através da turminha, para o público infantil também. Então, vai só crescendo cada vez mais, né, o universo de Cordelândia, onde passa tudo isso. Só sucesso. Bem, você lançou também 2 e-books em parceria com a UFDEPAR e com a UFP. E eles misturam ciência e cordel, como você falou. Como é que foi para você transformar a anatomia vegetal e as lendas dos manguezais nesses versos? Foi um desafio bem grande porque tudo isso aconteceu ano passado. Né? Eu estava terminando os 6 folhetos do ano passado. Né? Não, na verdade, minto. Eu estava terminando os folhetos da primeira coleção, dos 7 principais. Né? E nesse mesmo período, o professor Jesus Lemos, né, do Departamento de Biologia daqui da Federal, ele precisava de um cordelista. Eu já tinha saído da UFDEPAR e como eu sou o único cordelista da região, né, com atuação de fato, ele me chamou, né, de forma voluntária para a gente poder trabalhar junto nesse anatomia, né, no e-book Anatomia Vegetal em Cordel. E o desafio foi eu pegar um conteúdo tão denso, que é a botânica, e transformar tudo em cordel. Então eu tive que aprender todos os temas para poder reescrever em literatura de cordel. Então foi desafiador, foi cansativo, até porque eu escrevia, mandava para ele e muitas vezes o que eu falava acabava fugindo do que realmente estava sendo proposto, porque eu não tinha liberdade poética. Na ciência a gente não tem, é algo muito objetivo. Então eu não poderia inventar uma informação para poder caber dentro de um verso. Então foi desafiador nesse ponto. Mas foi um projeto muito gostoso de fazer. Primeiro que eu aprendi mais ciência, fazendo de botânica no caso, né, esse projeto, do que nas aulas de biologia no ensino médio. Né, e foi uma forma de ver que o meu conhecimento com o cordel ele poderia ajudar as juventudes a se aproximarem da biologia, da botânica e a quererem de fato aprender, né, sobre esses temas de uma forma diferente. Já no caso das lendas, dos manguezais e Delta do Parnaíba, ele foi um projeto proposto quase, pronto, estava terminando o anatomia, ele chegou, eu tenho outra proposta. Então eu tive que trabalhar na coleção, né, que estava sendo terminada, os 7 folhetinhos, preparando o lançamento, terminando a anatomia e começando o de lendas. E o de lendas ele foi um projeto proposto com ele, mas junto com a Irlane, né, Vieira, que é mestranda, né, ela já é mestre já, se não me engano, de biologia daqui da Federal. E eu transformei, junto com ela, a pesquisa de etnobotânica, né, que trabalhava a relação entre as populações ribeirinhas e o imaginário popular do Delta, né, em um e-book de lendas. É esse e-book que foi esmiuçado, né, e vai ser relançado, né, através dos folhetos, porque foi uma proposta, a gente conversou. Vai ter um e-book para poder aproximar as pessoas através do meio digital, mas o cordel, ele além de ser oral, ele precisa do folhetinho, ele tem que manter a cultura do folheto. E mesmo eu sendo a nova geração de cordelistas, a gente tem que manter, porque é um patrimônio nosso. Né? Então, tem que manter essa proposta do cordel para que as pessoas possam ter acesso e lembrar do cordel em formato de folheto. E é nesse momento que ele vai ser apresentado agora, né, em formato de folhetinho, para que as pessoas possam ter o cordel de forma palpável, mas também tendo a versão e-book. Eu quero que você me fale um pouco também sobre como que surgiu o projeto Aqui Tem Cordel. Como é que foi que ele nasceu, quais suas experiências, o que é que mais marcou essa ação? O Aqui Tem Cordel, ele iniciou dentro
da proposta de TCC, da minha proposta de TCC. Porque eu batia muito na tecla dentro da sala de aula de como é que o cordel vai estar em sala de aula, né? Cadê os cordéis? Cadê a valorização da literatura de cordel? E quando eu resolvi propor o meu TCC, porque o meu TCC, ele conta a minha história de vida, né? Ele é uma autobiografia, é uma das primeiras aqui da UFDPA, e eu conto desde quando eu entrei na educação infantil na creche até o momento que eu estava defendendo. Então, faltam 5 dias para o meu TCC ser defendido, eu estava escrevendo ainda, para ficar o mais próximo possível. E nisso eu conto as dificuldades do meu eu criança cordelista, né? De como a escola atrapalhou e também ajudou, mas principalmente de como as pessoas, né, do meu entorno, da minha comunidade, né, o meu contexto nordestino me potencializou ser um jovem cordelista, né, um poeta educador. E quando foi para poder finalizar, né, do momento de que eu já tinha noção de que era cordelista, que era educador, estava me formando educador, eu criei um projeto que na época era o Entre Versos, para poder apresentar o cordel para as crianças do 1º ao 5º ano da escola de aplicação, que foi um desafio, né? A professora Luciana Matias, foi minha orientadora, ela falou, vamos colocar só uma turma? Eu não. Eu quero provar, através da minha pesquisa, que o cordel pode estar inserido, né, em todo o processo educacional do 1º ao 5º ano, que é, né, o principal, porque os outros a gente já tinha certeza, já temos pesquisas. Então eu levei cordel para esse público, tanto Aqui Tem Cordel agora, né, como Aqui Tem Cordel, democratizou o acesso à leitura de cordéis, né, eu tenho o Aqui Tem Cordel tem uma cordelteca, no momento nós temos 635 unidades, divididas em 285 títulos diferentes, e por fora a gente tem, se não me engano, 80 ou 100 livros, todos em cordel. Então, quando a cordelteca daqui tem cordel vai para uma escola, vai para alguma visitação em algum local, a gente democratiza esse acesso. E é o que foi feito na época, né? Só que o artigo foi emprestado na época. Então, 1º, 2º ano, 3º e 4º foi a questão de democratizar o acesso e tudo, a leitura, a contação de histórias. E o 5º, né, foi até nesse período aqui de agosto, na época de 2022, eu ensinei a fazer em cordel. Né? E foi aí que deu a vontade de continuar. Então, o projeto não pode parar porque eu defendi o TCC. Era eu que eu batia tanto na tecla de projetos temporários, então eu continuei. Vamos levar o Aqui Tem Cordel para todos os lugares que chamarem a gente. Então eu já fui para a Serra de Ababa, da oficina de cordel, né? Já fui para Aracrás, aqui da região. Já fui para diversas escolas, da cordelteca itinerante para as escolas da região, para contação de histórias e tudo. Toda a turma que eu ensino, que eu sou professor, que eu passo, eu ensino a fazer cordel também, especialmente em outubro, né, que é o mês nordestino. Eu já visitei a Ilha das Canárias, levando literatura de cordel também. Já visitei a penitenciária mista de Parnaíba, a convite da professora Clóris Violeta, para poder dar oficina de cordel também. E já fui para o hospital, né, para o projeto de escolarização hospitalar, levar Aqui Tem Cordel, né, com contação de histórias e tudo mais. Então, eu sempre procuro adaptar, né, para o público em específico. Então, o que é que cabe? Se é a escrita ou é o acesso à leitura, a democratização da leitura? Então, cada público recebe uma proposta diferente. Então, eu trabalho com criança, com adolescente, com idoso. Hoje, qualquer público que aparecer para mim, eu consigo, né, trabalhar o projeto Aqui Tem Cordel. Mas o público em especial que eu tive, assim, de início, um receio, mas depois uma admiração, foi com os internos da penitenciária daqui. A gente chega lá cheio de estigmas. É uma vivência diferente, querendo ou não. E quando eu entrei, eu estava bem tenso, né, não vou mentir, mas o acolhimento, né, a recepção, né, de mim como cordelista, como educador, foi maravilhosa. Né, e as temáticas que a gente pôde abordar, na verdade é um tema livre, mas depois que a gente vai ler, a gente percebe a necessidade de projetos de leitura como esse, porque não só chegar lá e contar histórias, mas e cadê a devolutiva? Então também tem essa necessidade. Como é que eu vou chegar num espaço como esse e não vou querer ouvir também? Né? Então teve essa abertura de eu falar, mas também de escutar a leitura, os cordéis que foram escritos, né? E também de olhar, né, folha por folha e ver como era, né, a visão
eles através da literatura de cordel. Então, o momento mais marcante para mim foi esse. Então, hoje, se eu retornar para lá, eu fui até convidado já por eles, né? Eu não volto mais tenso como antes. Eu volto cada vez mais motivado, né? Por perceber que o cordel está de fato fazendo esse papel social, que é de educar, né? Que é de cativar e de transformar a realidade das pessoas. E nesse ano você recebeu o prêmio de reconhecimento cultural e esteve na Bienal Internacional do Livro do Ceará. O que esses momentos eles significam para a sua trajetória? Nossa, na Bienal, quando eu fui convidado, né, e cheguei lá, eu chorei, eu vou ser bem sincero, porque eu só tenho 24 anos, eu sou da zona rural, uma cidade que é do interior do Ceará, e eu sou o primeiro da minha família a escrever. Né? Culturalmente, todo cordelista vem de uma família de cordelistas, ou repentistas, ou cantadores, ou aboiadores, né, ou violeiros. Na minha família, ninguém, né, fazia isso. Eu fui o primeiro. E chegar lá, eu mandei mensagem pra mãe na época, né? Mãe, a gente chegou até aqui porque foi um incentivo, né? Sempre minha mãe esteve me incentivando, ela que lia cordéis pra mim, e hoje sou eu que leio meus cordéis pra ela. Então, sempre quando eu lanço cordéis, ela sempre tem um kitzinho reservado pra eu deixar pra ela, né? E me ver no meio de grandes referências, Clebson Viana, que era o que eu lhe falei que era referência pra mim. Hoje eu tenho contato dele, a gente conversa, ele me convida para esses eventos. Não, eu quero você aqui, você é a nova geração de cordel. Então eu nunca imaginei que aquela pessoa que eu li quando eu tinha 12 anos, né, hoje iria ter a proximidade comigo de me convidar para os eventos que ele organiza. Né? É um mestre de cultura do estado do Ceará. Né? E está no meio de outros mestres também. Na Bienal eu encontrei um mestre de cultura de 95 anos, se eu não me engano, que é cordelista. A diferença geracional gigante. Mas o incentivo de estar ali, de perceber, não, olha onde eu cheguei, eu estou no meio das pessoas que eu lia anteriormente, eu estou representando uma geração nova de cordelistas. Na Bienal eu era um dos únicos cordelistas jovens, mas eu tinha 3 de dezenas de cordelistas que estavam expondo e apresentando. Eu pude lançar a minha coleção, né, relançar, né, em um evento grande também, no meio daqueles que eu lia e que eu admiro. Então é muito gratificante poder de fato ver onde eu estou chegando através de algo que antes, né, era só um momento de leitura e hoje se tornou, né, querendo ou não, um trabalho. E receber a premiação, eu recebi, inicialmente eu recebi a premiação de Barroquinha, de incentivo pela trajetória cultural, em primeiro lugar. Aí quando eu vim para cá, eu fui concorrer do Piauí. Eu pensei, não, é do Piauí porque foram milhares e milhares de pessoas, né? Diversos artistas grandiosos. E quando eu concorri, né, mandei meu portfólio cultural e vi que eu estava aprovado, foi muito emocionante porque de fato agora eu estava no Piauí, agora eu represento de fato o estado do Piauí, eu fui reconhecido. Porque quando a gente vai propor, tem que ser as ações do próprio estado, dentro do estado, né? E eu já estava bastante atuante aqui, um pé no Ceará e outro pé no Piauí. E foi aí que eu abracei, não, agora sim. O Piauí me reconheceu como artista da terra e agora eu vou representar essa terra aqui. E ver, né, que essa premiação está no meio dos mestres também da cultura daqui. Eu não tenho idade para ser mestre de cultura, ainda faltam uns 50 anos para eu conseguir ser, mas estar no meio deles é muito gratificante. Né? E de poder levar o nome de Parnaíba. Né? Era o eu de Parnaíba, né? Era o cordelista de Parnaíba que tinha ganhado a premiação. E há pouco tempo foi o edital literário, a premiação de Parnaíba. Né? Em literatura, fiquei em primeiro lugar, empatado com outro escritor, né, daqui. Mas ver que é um poeta jovem, né, que está sendo premiado e fica em primeiro lugar e representando um estado, né, e um município, sempre que tem oportunidade, eu fico muito feliz. Era isso que eu queria, né? É isso que eu trabalhava para poder chegar a esse momento e levar o nome da cidade onde eu estou e também da cidade onde eu saí. Eu sempre falo, eu estou aqui representando Parnaíba, eu sou de Parnaíba, mas o eu cordelista nasceu no interior de Barroquinha, né, em Lagoa do Mato, que é uma zona rural, uma comunidade, um assentamento. E fui lendo Cordel de Baixo em Cajueiro, então eu gosto sempre de enfatizar, né, as cidades que tiveram importância na minha construção como pessoa e como cordelista.
Lembrar sempre também de onde saiu. Essa humildade. Normalmente quem é humilde chega aos maiores locais. E você já é um mestre. Depois de conhecer tantas produções e histórias, no próximo bloco nós vamos falar sobre o futuro. Quais são os sonhos e projetos que ainda estão por vir na caminhada de Eudes Souza? É daqui a pouquinho, não saia daí. E estamos de volta com o Culturarte, hoje conversando com Eudes Souza, poeta e cordelista, como já foi falado, um rapaz de 24 anos com um extenso currículo. Eudes, olhando agora para frente, quais são os seus próximos projetos na literatura e também na educação? Então, a proposta inicial principalmente na turminha, né? Eu quero que a turminha cresça cada vez mais, que a gente possa entregar esse material que é construído da turma para as escolas daqui da região. Já propus em um edital bem grande daqui do estado, né, da gente montar a cordelteca, porque não tem cordelteca, para quem não sabe, é a biblioteca de cordéis, né? Especialmente para cordéis, livros e folhetos. E a proposta é que as escolas de Parnaíba, em especial, cada uma das 96, né, elas possam ter um espaço de cordel, porque é uma forma de incentivar a leitura de cordéis, e principalmente, né, ser os cordéis da minha turminha para poder incentivar a leitura do escritor da região. Então, um dos projetos iniciais é que a turminha possa chegar até as escolas. E as novas coleções também elas possam ser cada vez mais, né, criadas, né, com temas diversos. Essa agora vai minha coleção do Delta. Eu já penso já em mistérios da Serra da Capivara, mistérios de algum rio daqui da região, né, a turminha passeando pelo estado do Piauí. Porque como eu sou agora um escritor piauiense, cordelista piauiense, eu quero mostrar, né, o que o nosso Piauí tem de bom, né, que a gente possa ser reconhecido também pela literatura de cordel. Uma coleção voltada para as crianças com deficiência, né, trazer personagens, né, com características especiais para que as crianças possam se enxergar de fato. Se você vê a turminha, né, que a gente tem agora, os 13, eles são bastante diferentes para poder trabalhar toda essa diversidade que existe na sala de aula, né, e no mundo. E eu quero também trazer coleções especiais como essa, né, falar das mulheres importantes da história do Piauí, dos homens importantes, da nossa cultura, né, do Nordeste, tudo isso através da turminha e que chega até as nossas crianças também. Que a gente possa ter uma cordelteca grande aqui na cidade, né? Não sei se vai ser possível estar à frente dela 100%, já que eu estou montando um acervo e amigos cordelistas mandam em eventos que eu vou. Eu sempre trago. O último evento que eu fui, na sexta-feira do Cordel Brasileiro, veio mais de 100 cordéis para a cordelteca. Então eu quero que Parnaíba tenha um espaço de cordel, né? E já que no momento eu estou sendo referência, que eu possa continuar sendo, né? Mas que eu possa incentivar a criação de novos cordelistas também aqui na cidade, através das minhas oficinas. Né? Então a proposta é essa. Eu não quero ser o único, não há competição. Eu quero que venha mais. Eu quero que dentro de cada sala de aula dessa possa aparecer um cordelista. E que o Piauí ele possa destacar também, né, com a nova geração de cordelistas que está surgindo. Então democratizar o seu cordel, né, poder escrever cada vez mais, né, fincar as minhas raízes como cordelista, né, que escreve para crianças, poder ser referência, poder falar sobre isso. Né. Eu estou no período probatório do concurso, mas já quero, né, ir preparando o meu currículo para, quando chegar no período do mestrado, eu levar a turminha também para o mestrado e poder pesquisar sobre a literatura de cordel a fundo. Né. Nesses eventos que eu vou, sempre tem pesquisadores que pesquisam cultura popular, literatura de cordel, e são referências para mim, né? Ser cordelista, mas também pesquisar, ser o pesquisador que vai defender. Porque é muito fácil, já ouvi muitas pessoas falando, é muito fácil você falar bem do cordel, porque você é cordelista. E eu quero mostrar que a ciência, né, que o meio acadêmico também vai defender o cordel. Então eu quero ir por esses dois lados. Então, o que eu penso para o futuro é isso. Eu levar para o meio acadêmico o cordel e defender ele, mas continuar e ser a referência dentro do cordel voltado para crianças. E qual o maior desafio que você sente para manter essa chama acesa, essa tradição viva do cordel na próxima geração? Você já falou que é até um pouco difícil ser uma influência tão grande no cordel, sendo um jovem rapaz. Mas assim, como que isso
é repassado para essas próximas gerações? Então, a maior dificuldade na construção, né, de novos cordalistas é o acesso à literatura de cordel. Né? Não há uma receita pronta, então eu não posso dizer assim, de um dia para o outro virou cordalista. Não. O incentivo à leitura deve começar cedo nas escolas. Né? Então, se o cordel ele não tem espaço dentro das escolas, é muito complicado uma criança, um adolescente, ele querer se tornar cordalista. Porque o primeiro agente tem acesso à leitura, é cativado pela leitura e depois você se interessa em escrever. Não é um mini curso que você vai entrar e pronto, você sai da cordalista. Não. Se você não é cativado a gostar de ler cordel, você não vai gostar de escrever. Porque existem tantas regras, muitas regras às vezes meio chatinhas, que vai distanciar. Não é à toa que sempre eu começo nas minhas oficinas lendo cordéis, democratizando o acesso aos folhetos. Eu falo, podem pegar, podem ler, para depois iniciar, de fato, a oficina. E eu nem entro, nem 10% de regras que cordel é. Porque eu quero cativar primeiro despertar a vontade. Eu sei que nem todo mundo que vai estar lendo cordel vai querer escrever, mas através de cativar, de gostar de ler, é aí que vai plantando a semente, né, dos futuros novos cordelistas. Então, tudo isso começa a partir do acesso a esse material. Se o cordel não chega à sala de aula, se o cordel não chega às bibliotecas, né, estaduais, municipais, comunitárias, é muito complicado que alguém, né, fuja dessa bolha e se torne cordelista. E eu bati muito essa tecla no meu TCC. Eu só consegui ser cordelista porque em casa tinha folheto guardado e eu li. Mas se dependesse da escola mesmo, eu não tinha me tornado cordelista que eu sou. Professor sim, mas cordelista não. Então, se o cordel ele fica à margem da sociedade, se ele não é considerado um livro, porque na Bienal do Livro ele não é considerado livro. Ele não era. E o cordel é como se fosse algo... faz parte do outro lado do muro da literatura, né? Por ser, primeiro, de uma região que fica à margem da sociedade, que é o Nordeste, né? E vir principalmente de um contexto marginalizado, né? Que até os próprios temas que a gente debate estão tão marginalizados, né? Que é a seca, que é a fome, que é a miséria. Então o cordel acaba perdendo esse espaço para os outros gêneros que muitas vezes não são 100% daqui. Então, se a escola não dá acesso, não permite o acesso ao cordel, as crianças e adolescentes vão crescer repudiando o cordel cada vez mais, entrando na bolha da xenofobia, né, dos estigmas existentes, e vão se distanciando e não querem nem ler cordel e muito menos se tornar cordelista. Então, o maior desafio é esse, é dentro da educação. Para fechar, que mensagem você gostaria de deixar para quem sonha em seguir o caminho, não só do cordel, mas da poesia, da arte e também da cultura? Vou ser bem realista. O meio cultural e artístico, ele não é fácil. É cativante. É gostoso você criar algo e saber que aquilo que você criou vai impactar alguém. Mesmo muitas vezes não impacte muitas pessoas. Mas, mesmo que seja um pouco difícil, né, a vivência como artista, até porque dentro da nossa sociedade ser artista não é fácil, o artista acaba ficando à margem da sociedade, um ou outro que consegue furar a bolha e ter um destaque maior, mas eu indico que as pessoas elas continuem. A arte é uma válvula de escape para tanta coisa. O cordel me salvou de muita coisa na pandemia. Eu escrevia um por dia, então eu tenho tantos cordéis guardados por conta da pandemia, é uma forma de eu me ver. Então o Eudes cordelista é quem me salva todo dia no meio dessa correria, dessa vivência. Da mesma forma que, né, os outros artistas dentro das suas artes serão salvos por ela também. Então muitas vezes essa arte pode até não chegar até quem você quer ou até quantas pessoas você quer, mas vamos parar para pensar quanto essa arte lhe salvou, quanto essa arte se transforma todo dia. É seu, é algo genuinamente seu, né? Então é uma forma de motivar para que os artistas continuem. É difícil? Mas é muito bom saber que a arte que você cria lhe salva, né? E mantém você uma pessoa diferente, né? Que foge da bolha e que com o tempo vai transformar outras pessoas também. Então isso é muito gratificante. Hoje nós tivemos o prazer de conhecer um pouco mais sobre a vida e obra de Eudes Souza. Esse poeta, um verdadeiro guardião da cultura popular. A sua trajetória inspira e nos lembra da força transformadora da arte e da educação. Eudes, muito obrigada por sua participação no Cultura Arte
e que sua poesia continue encantando e formando os novos olhares para o mundo. Eu que agradeço, e para poder encerrar, eu queria declamar uma estrofe de um cordel meu, né? Até porque o cordelista veio até a rádio e precisa, né, levar o cordel. E tem um cordel meu que eu digo assim: sou força, garra e bravura de um povo que é pura luz. Sou arte, história, cultura, sou milho verde e cuscuz. Eu sou o nosso litoral banhado de água e sal, sou esperança da dor. Eu sou grato por meu destino, é 100% nordestino. Sou nordeste, sim, senhor. E com essa poesia, eu encerro a minha fala e fico muito feliz de ter tido a oportunidade de participar desse momento aqui na rádio da UFDPA. E aviso também que estou aberto, né, a outras possibilidades para poder democratizar o acesso à literatura de cordel, não só aqui em Parnaíba, não só aqui na UFDPA, né, mas onde o cordel se fazer necessário. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E a você, caro ouvinte, o meu muito obrigada pela companhia. O Cultura Arte volta na próxima semana com mais histórias, mais arte e muito mais cultura. Até lá!